O caminhão quebra no meio da rodovia. O gestor precisa entender o histórico de inspeções daquele veículo. Vai atrás do checklist, o papel de 2 dias atrás e não encontra. O motorista diz que entregou. O encarregado diz que não viu. No fim, o papel sumiu. Enquanto isso, o veículo está parado, a carga está atrasada e o custo do socorro já está correndo. Esse cenário acontece todo dia em frotas de todos os tamanhos. O vilão silencioso é sempre o mesmo, o papel. Eu sou o Jean Zart, CEO e fundador da Prolog, atuo no segmento há mais de 10 anos e hoje vou te falar por que o papel ainda domina as inspeções da frota, quanto isso custa de verdade e o que muda quando você sai dele. Tudo isso, é claro, depois da vinheta. Antes de falar em problemas e soluções, vale entender por que o papel ainda está tão presente. Não é falta de tecnologia disponível, é por uma combinação de fatores humanos e organizacionais que fazem a mudança parecer mais difícil do que realmente é. Então, eis aqui 3 motivos para isso acontecer. Motivo 1. Familiaridade e percepção de custo zero. O papel e a caneta têm custo visível de centavos, já a tecnologia tem custo visível de contrato mensal. Essa comparação parece óbvia, mas ela ignora completamente o custo invisível do papel, o tempo de retrabalho, os dados perdidos e as manutenções que atrasam por falta de informação. O problema é que o custo do papel não aparece em nenhum relatório. Ele está escondido nas horas extras da equipe administrativa, nas manutenções corretivas que chegaram tarde demais e até mesmo nos acidentes que poderiam ter sido evitados. O segundo motivo é a cultura de processo antigo. Em muitas operações, o checklist em papel existe há 10, 15, 20 anos. Todo mundo sabe preencher. Ninguém questiona mais nada. Quando uma frota cresce de 10 para 50 veículos e continua usando o mesmo formulário impresso, o processo segue mesmo que já não funcione para aquela escala. Uma frota pequena pode funcionar com papel e disciplina, mas com 50, 100, 200 veículos, esse modelo simplesmente não se sustenta, não tem como. Nesse caso, o papel acaba permanecendo na rotina por inércia à mudança de processos. E o motivo 3, falta de referência para sentir o problema. Quem nunca teve um sistema digital não sabe o que está perdendo. Não existe comparação. As falhas do papel são aceitas como normal da operação, sempre foi assim, o motorista esqueceu, a pasta sumiu. Quando você nunca viu como funciona com dados confiáveis, não percebe que está perdendo dinheiro todo santo mês. Parece tolo até falar isso, mas é um motivo real. Insistir em utilizar papel na rotina carrega alguns problemas silenciosos que a gestão às vezes não vê ou demora muito para perceber. Alguns desses problemas são: a informação já nasce defasada. O formulário em papel é preenchido, vai para uma pasta, a pasta vai para um arquivo. Na melhor das hipóteses, alguém digita os dados dias depois. Na pior, a informação nunca chega ao gestor. Quando chega, o veículo já saiu para a estrada ou já quebrou. Uma não conformidade registrada em papel que não chega ao gestor é uma não conformidade que nunca é tratada. O dado existe, mas não funciona como dado, mas sim como uma burocracia da operação. O segundo problema é falta de padrão, não tem comparação. Com papel, cada responsável preenche da sua maneira. Um escreve ok, o outro escreve normal, o outro deixa em branco. Como comparar esses dados ao longo do tempo? Como identificar que um veículo está tendo falhas recorrentes no freio se cada registro é uma linguagem diferente? Sem padronização, não há histórico real, e sem histórico, não há manutenção preventiva de verdade. A manutenção sem padronização não há histórico real, e sem histórico real não há manutenção preventiva de verdade. A manutenção por acidente, quando algo quebra ou quando alguém lembra. Outro problema silencioso que a gestão do papel carrega é a falta de evidências. Imagine um exemplo em que a gente precise avisar que existe uma trinca no chassi. No checklist em papel, a gente vai usar o quê? Apenas palavras, certo? Com um checklist digital, a gente consegue anexar uma foto, geolocalização, ou seja, a diferença não é só estética, é jurídica e operacional. Não é subjetiva, é um fato comprovado. Em uma fiscalização, em um acidente ou em uma auditoria de cliente, o papel não sustenta evidências. Já contar com foto, localização e horários automáticos, isso sim. E, por fim, o último problema que tenho para compartilhar com você é o fato de a segurança ficar em risco. Esse é o problema mais grave que é discutido. Segundo dados da operação Serra Segura, realizada na BR
BR-376 entre Paraná e Santa Catarina, 40% dos veículos pesados fiscalizados trafegavam com alguma falha mecânica. Isso quer dizer que 4 em cada 10 estavam com algum problema. Veículos com condições mecânicas irregulares geraram mais de 235 mil infrações registradas pela Polícia Federal em um único ano, segundo o Observatório de Dados da PRF. Parte relevante disso passa por inspeções que não detectam ou que detectam, mas que não geram ação. Os problemas se tornam críticos somente quando algo mais sério ou com um prejuízo mais visível acontece. Mas o que de fato muda operacionalmente quando a operação decide sair do papel para um sistema? O que você acha? Bom, a mudança mais importante não é tecnológica, é de lógica operacional. Com o papel, o problema não deixa de existir, mas ele só ganha vida aí ao gestor quando alguém decide pegar esse papel e ver. Com o sistema, o gestor tem acesso a isso tudo em segundos, com foto, localização e registro automático, tudo na palma da mão. As principais mudanças que ocorrem, além dessa, são: primeiro, a não conformidade vira ordem de serviço automaticamente. Quando o item é reprovado na inspeção digital, ele pode gerar uma ordem de serviço de forma automática, sem depender de papel passando de mãos em mãos ou de alguém para lembrar de comunicar. O problema detectado vira ação imediata e o gestor pode acompanhar em tempo real se aquela OS foi aberta, atribuída e executada. Segunda mudança, histórico rastreável por veículo. Com o sistema, cada veículo tem um histórico completo, rastreável e pesquisável. Você consegue ver todas as inspeções do último mês, identificar se aquele caminhão repete o mesmo tipo de falha, cruzar com o histórico de manutenção e tornar uma decisão baseada em dados, não em impressão. Isso é o que transforma checklist em gestão. Sem histórico confiável, inspeção é só burocracia. Com histórico, ela é inteligência operacional. A terceira mudança é que a inspeção funciona sem internet. Um argumento comum contra o digital é: e quando não tem sinal? E quando não tem rede? Né? Quem nunca passou por isso? A resposta já está resolvida há anos. Os sistemas mais robustos funcionam offline, com sincronização automática quando a conexão é restabelecida. O motorista faz a inspeção no pátio, sobe para a cabine e os dados já estão no servidor. Inclusive, é exatamente assim que o checklist digital do Prolog App funciona. Zero internet, zero desculpas. A última mudança é o fato de ter evidência para qualquer auditoria. Fiscalização da NTT, auditoria de cliente ESG, processo trabalhista com motorista, tudo que antes dependia de papéis que podiam sumir passa a ter evidência digital, com data, hora, localização e assinatura do responsável. A operação fica auditável sem nenhum esforço adicional. Um exemplo real é a Rodalog, cliente aqui da Prolog desde 2018, que já realizou mais de 230 mil checklists com a solução de checklist eletrônico, com 618 veículos cadastrados no sistema e dados integrados à gestão de manutenção e pneus. Esse tipo de escala só é possível quando o controle é levado a sério e quando o sistema é projetado para a realidade do transporte de cargas. Se você quer saber como isso foi possível, é só falar com um de nossos especialistas. Você vai entender exatamente como o checklist digital vai se encaixar na sua realidade. O link está aqui embaixo na descrição, viu? Bom, para encerrar, vou compartilhar alguns números que o mercado mostra sobre os custos antes e depois de uma operação contar com um sistema para inspeção da frota. Chega a hora dos números. Vamos falar de custo real, porque o argumento definitivo para sair do papel não é tecnológico, ele é financeiro. Começando pela relação do checklist com a manutenção preventiva versus corretiva. O checklist existe para alimentar a manutenção preventiva, e a diferença de custo entre preventiva e corretiva é bem documentada no setor. Cada R$1 investido em manutenção preventiva economiza entre 3 e 5 em manutenção corretiva. Frotas que estruturam um programa de manutenção baseado em inspeções confiáveis podem reduzir os custos de manutenção corretiva em até 40%. Outro dado de mercado é o custo de uma única falha detectada tarde demais. Vamos colocar na ponta do lápis, rapidinho. Uma manutenção corretiva de emergência, aquela que acontece porque a falha não foi detectada na inspeção de saída, costuma custar entre 5 e 15 mil, considerando peças urgentes, mão de obra emergencial e, claro, o reboque. Agora, some o frete perdido, some a multa contratual, se houver, some o custo reputacional com o cliente, pois é. Em muitos casos, uma única corretiva evitada por uma inspeção bem feita já cobre meses de investimento em um sistema de checklist eletrônico. Também há o custo invisível do tempo administrativo. Tem um custo que quase ninguém calcula, o tempo da equipe administrativa processando papel. Uma frota com 100 caminhões tem pelo menos 100 folhas diárias para coletar
ler, decifrar e digitar tudo. Considere que cada folha leva em média 10 minutos de processamento. São mais de 16 horas de trabalho por dia só de digitação. Esse tempo é o custo de mão de obra que poderia estar em análise, decisão, gestão. Com o sistema, esse tempo vai para zero. E não, a tecnologia não vai tirar o emprego de ninguém. Ela vai otimizar, gerar mais eficiência e produtividade para o trabalho. E, para fechar, vou compartilhar um indicador ideal, a proporção de preventiva versus corretiva. O benchmark do mercado para uma operação saudável é: a manutenção corretiva deve representar no máximo 25% dos custos totais de manutenção, enquanto a preventiva e preditiva ficam entre 30% e 50% cada. A maioria das frotas que operam com papel está invertida, com muito mais corretivas do que preventivas. E a raiz disso quase sempre é inspeção sem dados confiáveis. Bom, falei bastante até aqui, né? Mas o ponto que eu quero deixar claro é que, muitas vezes, a falta de mudança se dá justamente pelo medo de pagar mais caro ou de ter que mudar todo o processo da operação. Só não se fala que optar pela falta de mudança por esses motivos gera um custo muito mais alto. Que tipo de operação você prefere ser? A que tem um container para armazenar papel ou uma em que a manutenção da frota cabe na palma da mão? E aí? No fundo, você sabe a resposta e, principalmente, o que é melhor para sua frota. Se assistiu até aqui, comenta checklist no papel aqui nos comentários. Deixa o like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e até a próxima!